Fala galerinha, estamos aqui no nosso último episódio, nosso nono episódio da primeira temporada do podcast Osteopatia Científica, que esse cara, o Léo, acabam juntando as ideias e montando um podcast para falar um pouco de osteopatia e ciência. E eu queria te perguntar antes, Léo, que deu na tua cabeça para fazer um podcast de osteopatia e falar de ciência e osteopatia? O que aconteceu com você? Soltou algum relé aí? O que foi? Fala galera, prazer estar aqui no encerramento da nossa primeira temporada. Cara, o que que deu? O que deu foi o que tá dando há 24 anos na cabeça, né? Essa luta constante para valorizar a nossa profissão, né, cara? É esse fato da gente se dedicar a uma área de terapia manual que tem muita história, mas tem muita controvérsia e muita gente, muito hater dizendo que não tem comprovação, que não tem ciência, e não por acaso a gente está aqui trabalhando, a gente está estudando e encontrando resultado, e veio essa necessidade, depois de mais de 2 décadas de trabalho, de juntar isso e externar, né, e levar para as pessoas como é que a ciência faz parte da nossa vida profissional dentro do consultório, dentro da clínica, como é que a gente usa isso dentro da prática de maneira simples, porque as pessoas acham que ciência é uma coisa complicada, mas ciência não é complicado. Ciência dá trabalho porque a gente precisa estudar, precisa ler. Mas quando você se acostuma a estudar, fica fácil você aplicar aquilo na sua prática diária, entende? Veio dessa necessidade. Agora eu quero saber de você. O que que deu na tua cabeça de montar esse podcast e ter esse trabalhão? Vou juntar mais uma coisa nesse dia super apertado que a gente tem de 800 compromissos. O que que deu na tua cabeça para montar isso? Cara, eu vou falar um negócio. Teve um cara chamado Leonardo que entrou em contato comigo. Aí ele começou a falar: Olha, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer não sei o que lá. E aí a gente começou a conversar e eu percebi que é mal de Leonardo ser meio obcecado, ser meio compulsivo, ser meio idealizador, entendeu? Aí eu peguei e falei assim, puta, eu acho que aí tem uma sintonia legal. E aí a gente começou a conversar e falou assim, porra, a gente precisa levar essa mensagem da ciência e da osteopatia para mais pessoas. E aí a gente começou a perceber nessas nossas conversas que a gente tinha uma porrada de amigo em comum. Então, o pessoal da UNB, o pessoal de não sei onde, o pessoal de, mas eu conheço também, eu conheço não sei quem, chama esse, chama aquele. E a gente montou uma lista de convidado absurda. E aí a gente foi dando os tiros para ver o que acontecia. Então, o negócio é um pouco do que você falou de, pô, a gente trabalha com isso há 20 anos, a gente tem resultado, a gente se preocupa, a gente está todos os dias com o nosso paciente na nossa frente, preocupado em entregar para ele o que é real, né, entregar para ele o que é tangível, entregar para ele uma coisa que, ó, a gente não vai mudar a posição da sua vértebra, a gente não vai mudar a posição do seu ilíaco, eu não vou tratar 150 torções de sacro, a gente vai fazer um tratamento de terapia manual baseado em ciência, dentro de um raciocínio filosófico osteopático. Então, a gente que faz isso todos os dias, a gente queria só ter um espaço para a gente poder falar disso e mostrar para as pessoas que pensam dessa mesma forma que eles não estão sozinhos. Então, assim, a gente está junto nessa, entendeu? Vamos juntar forças e vamos conversar com. E nessa primeira temporada a gente conversou com muita gente. Muito legal. E assim, tivemos muitas expectativas. Eu falo que assim, cada episódio dessa primeira temporada foi uma expectativa que estourou. Porque assim, a gente começou a conversar, a gente esperava uma coisa, e acho que todos os episódios dessa primeira temporada entregaram mais do que a gente esperava. Você teve essa sensação também? Cara, eu tive. Eu queria até voltar num ponto para a gente só contextualizar um pouco, o pessoal entender uma coisa assim, gente. Eu moro em Brasília. O Léo mora em São Paulo. A gente nunca se viu na vida, nunca tinha se visto na vida. Só de Instagram, porque o Léo tem 822 mil seguidores, é o currículo dele, né? Exato, é o Lattes. É o Lattes dele. Mas era aquela coisa, pô, via as postagens daquele cara, o cara é tosco nas postagens, é o nosso Mickens do Brasil. Ele, cara, as postagens toscas, eu falei, cara, esse cara posta as coisas que eu penso e a gente tem que trocar ideia. A gente tem que trocar ideia, não é possível. E aí foi aquela história, começa a mandar mensagem, começa a trocar ideia, porque o que as pessoas entendem é a coincidência que a gente tem.
Por quê? Ah, mas ô Léo, a gente também estava fazendo um trabalho junto de diafragma, não era? Tinha uma questão do É, a diafragma. gente estava fazendo uma orientação de um trabalho junto também, não sei o quê. Então, assim, foi várias coincidências que foi levando a gente para o mesmo lugar, né? O mais engraçado é que, assim, se você pegar, os dois se chamam Leonardo, os dois se formaram em fisioterapia no mesmo ano, os dois fizeram osteopatia, apesar de fazer em escolas diferentes, né? E os dois têm essa coisa com a osteopatia e com a ciência. A gente não faz aquela osteopatia by the book, lá, Crastê, Elite Caviar, entendeu? A nossa osteopatia é a osteopatia seguinte, ó, cara, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, que se foda isso aqui. Não vem falar para mim que tu vai botar a mão aqui na barriga, vai tirar a circular de cordão com a técnica da osteopatia, que não vai, velho. Para. Não E vai aí, me falar que você vai mexer o temporal, hein? Pelo... é, e aí deu certo. Agora, juntamos as ideias, vamos fazer esse podcast? Cara, vamos montar uma lista dos caras fudidos, bora. E o medo de levar não desses caras, os caras bizarros que a gente Verdade. chamou, né? Cara, assim, a gente foi numa expectativa e a gente teve outra. Todos os episódios foram surpresas maravilhosas, porque a Ó, gente achava que as pessoas eram uma coisa e eram outras. uma coisa que foi engraçada foi assim. Vamos já começar a falar então. O nosso primeiro convidado dessa primeira temporada foi o David Putter. E aí o cara tem um puta de um currículo. E aí foi aquele negócio. O Léo falou assim: Não, mas eu já consegui conversar com ele uma vez pelo Twitter, não foi? Foi, a gente trocava ideia no Twitter. Isso. Aí ele falou: Vou convidar. Aí a gente já tinha o não, convida. Ah, Então a gente já começou o podcast com o David Putter. Que era assim, tipo, caralho, ele aceitou. E a gente ficou até assim: Não, ele aceitou, agora vamos ter que fazer. Né? Tipo, aceitou, agora vai, vamos ter que então, assim, gravar. o cara não foi nada mais do que o número dois do Mackenzie no mundo. Exato, Só. É exato, assim, a gente não começou com qualquer um. A gente exato. começou com um cara assim, né? Já jogou lá em cima o nível do negócio. E um A cara gente começa. super. O que é interessante é assim, a gente começou falando com ele e a gente, primeiro de tudo, percebeu assim, é um cara que tem uma experiência clínica absurda de anos e anos de prática clínica. E aí ele começou a falar para a gente de uma forma simples, né? Como ele desenvolvia o raciocínio clínico dele, baseado numa conversa, baseado em empatia, e não ficar naquele tecnicismo de fazer 145 milhões de testes provocativos, não sei o quê. Não, eu converso com o meu paciente, eu entendo quais são as crenças desse paciente, eu entendo qual que é a história que ele chegou até ali para sentir aquilo. E aí você percebe que assim, um cara com um puta currículo desse, ele valoriza muito mais o diálogo com o paciente, né? A relação terapeuta-paciente na hora de estabelecer os objetivos do tratamento, e a gente achando que o cara ia ter um vocabulário tecnicista fudido. E foi exatamente ao contrário. O A cara foi gente, muito mais assim, acolhedor. se preparando pro podcast, assim, super ciência. Caraca, eu vou ter que buscar aquelas palavras difíceis da ciência, tudo que eu já esqueci. E um cara assim. Cara, meia hora de conversa com ele, você evolui uns 100 pontos no seu QI, cara. Porque o cara é muito, muito bom. E o mais curioso, é um completo desconhecido no Brasil. Sim, Ninguém sabe quem ele é. E o cara dá aula na Nova Zelândia, na Inglaterra, na França, nos Estados Unidos. O cara super respeitado, com mais de 40 anos de profissão. É assim, foi uma surpresa fabulosa a maneira como ele entregou aquele episódio. e uma coisa interessante é falar sempre assim: em todos os episódios, a gente teve a mesma sensação. E esse primeiro já começou com isso. Que é assim, meu, como a gente conseguiu aprender naquele bate-papo. Então, assim, quem está assistindo esse episódio agora que a gente está comentando a primeira temporada, faz um favor. Volta lá no primeiro episódio do David Putter e assiste de novo, devagar, devagar, anotando ponto a ponto, porque assim, vale muito a pena. E ele, inclusive, e assim, todas as pessoas que a gente trouxe para o podcast, a gente está seguindo no Instagram da Osteopatia Científica. Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa especificamente para a pessoa, entra no Instagram que a pessoa está lá.
O Instagram do David Poulter, você não vai achar David Poulter, você vai achar Red Looping. Que, É, e ele faz umas publicações sensacionais. As publicações dele são muito boas, porque tem efeito sonoro, tem não sei o quê. Assim, é muito interessante a forma que ele faz a abordagem. E assim, é um senhorzinho bonachão, gente boa, entendeu? Que assim, sentou com ele, você vai aprender pra caramba. Então aproveita isso. tá David Putter, sim, aqui, ó. Mais pra cá. Não dá pra Peraí, ver, não pega. dá pra luz, é. Ah, Mas tem. tá, Se colocar David Putter vai aparecer, verdade. David Putter vai aparecer. Vamos ver Sim. aqui. Não vai dar, não vai dar. Não dá, é por causa da luz do celular que confronta com a luz da câmera. É. Vamos ver. Ó, acho que agora vai, peraí. Aí, ó. Opa. Aí, David David Putter. Aí, foi. David Putter. isso. O cara é excepcional. Agora, vou contar pra galera o seguinte: o que que a gente vai fazer aqui nesse episódio? A gente vai fazer a versão do diretor. Nós Exato. vamos falar de todos os episódios, vamos comentar o que que rolou, ou seja, a gente vai dar o spoiler pós-episódio para vocês. O que que rolou no episódio? Se você não prestou atenção, se você assistiu e não ouviu, volta lá e ouve de novo. Se você não ouviu, corre lá e vai ouvir para não perder o que esses convidados todos falaram nesses episódios. Vamos nessa? Bora. Então vamos lá. Primeiro episódio, David Putter. Ó, a gente falou dessa parte que ele falou do raciocínio clínico, da empatia, dessa importância. E ele também falou muito, como ele é um cara muito pioneiro nisso, ele falou muito da parte da filosofia da terapia manual, né? Então ele falou muito que é aquilo que a gente prega muito e a gente sabe que isso é o nosso dia a dia, que é terapia manual não é você sair estalando do pescoço até o tornozelo, o paciente inteiro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A gente precisa contextualizar as coisas e colocar as coisas dentro de um roteiro que faça sentido para o paciente. Então, não dá mais hoje em dia para a gente ficar pensando em terapia manual sem filosofia, né? E ficar aqueles instalador de coluna de Instagram, né? Que acha que resolve tudo instalando e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, ele falou muito dessa. Tanto que o paper que ele trouxe era dessa questão da interação, né? É Entre dele, inclusive. É um paper. que ele fez a nota do editor, né? Desse paper aí Exato. também que ele mandou. Então, assim, essa primeira parte foi a primeira parte do raciocínio clínico da empatia já chamou atenção para a gente como ele simplificou o diagnóstico, né? E como que ele falou, meu, a gente precisa ouvir muito mais o paciente. E a segunda parte foi a parte da filosofia da terapia manual mesmo, que é assim, meu, para de ficar instalador de coluna. Não é assim que funciona a vida, né? Ele é interessante isso que ele fala, né? O pessoal entender essa coisa do raciocínio clínico e da empatia. Assim, o que acontece é que muita gente fica robotizada, né, no raciocínio clínico, aquela coisa do A mais B, teste A com teste B, dá resultado C, então e ignora a, o paciente, ignora o contexto do paciente, as crenças do paciente, as expectativas do paciente, né? Então ele traz justamente essa coisa de você respeitar, escutar qual é a expectativa do paciente, entender quais são as crenças, qual é o contexto no qual o paciente vive, para você ajustar o seu raciocínio clínico à realidade daquele paciente, né? Levar em conta isso na hora de ter essa interação, né? Que é onde ele juntou esses dois pontos. Agora, você estava falando de uma parte que ele fez muita questão de enfatizar também, que é essa parte da comunicação com o paciente, né? O quanto a gente se apressa hoje em atender todo mundo muito rápido. Não, tá com dor nas costas, vem cá, pera aí, deita aqui, tosse aqui, estala ali, pronto, vai embora. Não, ele traz essa parte de justamente vamos sentar, vamos conversar, deixa o paciente falar para você entender. Ele está te contando uma história. Se aquela pessoa chegou no seu consultório, é porque ele está sofrendo, ele precisa de ajuda e você tem que escutar, você tem que estar aberto ao sofrimento, a compreender o que aquela pessoa tá sentindo e por que ela está te procurando, né? Que você sentiu mais nessa parte? Eu acho que isso aí foi uma parte que chamou muita atenção, porque assim, a gente muitas vezes, a osteopatia,
naturalmente a gente acaba se colocando como uma síndrome de Deus, sabe? Tipo, não, eu sei muita coisa, eu sou o osteopata foda, eu tenho 400 mil seguidores no Instagram, eu tenho não sei o quê. E, cara, na boa, com tudo isso, você não vai deixar de ser, você não vai conseguir atender o seu paciente se você não escutar o que ele está falando. Porque, assim, uma coisa que me chamou muita atenção é, ele falou algumas vezes isso, quem define os objetivos do tratamento é o paciente. O paciente define o que ele quer de você. E a partir do momento que ele definiu o que ele quer, o que você faz? Você cria estratégias para ele chegar ali. Então, é estabelecer uma relação com empatia, com confiança, com boa estratégia de comunicação. E aí você faz o quê? Você constrói uma boa aliança terapêutica. E quando você constrói uma boa aliança, então assim, se você quiser aprender aliança terapêutica, escuta esse podcast. Porque É. assim, basicamente ele fala, olha, você precisa construir essa aliança terapêutica assim, assim, assim. Não só com as informações que esse paciente vai dar, mas também pela sua atitude. Então, o paciente está falando com você, olha no olho dele. Balança a cabeça positivamente, escreve o que ele está falando. Então, faz um contato visual, faz uma escuta ativa, fortalece essa relação, porque isso vai te dar mais resultado do que qualquer curso maravilhoso que você queira fazer. E escuta o seu paciente. E a gente está falando com um cara que, assim, se bobear, tem de profissão o que a gente tem de vida. É quase Entendeu? Então, isso. assim, é isso, a relação é essa. Então, assim, o que a gente tem de vida, o cara tem de profissão. Então, Ele assim, tem não é qualquer um que está 45 falando anos isso. formado. O cara só tem 45 anos de profissão. Exato, é isso, é só isso. Então, assim, se um É. cara com esse gabarito, estudando com quem ele estudou, né? Então, assim, tipo, sendo discípulo do Mackenzie, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, ele fala pra gente que o mais importante é a gente conseguir organizar uma avaliação e ter empatia com o paciente. Por favor, se coloca nessa posição, então, faz o que o cara tá falando. Escuta o homem É, ali, cara. porque ele enfatiza essa questão de estabelecer uma relação de confiança, né? Sim, Porque a pessoa, ela tá ali no teu consultório, ela tá no momento que, se ela não estivesse sofrendo, ela não estaria no seu consultório. Ela estaria tomando um remedinho em casa, botando um qualquer calorzinho. outra coisa resolveria, né? Qualquer outra coisa seria importante, menos estar no seu consultório, né? Então, o David, ele abriu muito bem a nossa temporada, porque ele veio justamente de conta do que a gente fala. Entende? Não adianta você falar assim, eu domino a técnica pica das galáxias, se você não ouve teu paciente. Serve pra ele? A pergunta, depois tem outra pergunta, né? É, sério. O Dá para pessoal, manipular, assim, a pergunta que eu sempre faço para osteopata de verdade, né? É assim, às vezes você percebe que aquele paciente você não vai precisar manipular. Se você mobilizar, vai resolver. Para que você precisa fazer? Para fazer o estalinho, para ficar bonito? Tem necessidade, entendeu? Então, assim, é entender que a sua abordagem, a sua intervenção não é a parte mais importante. O mais importante é saber como, quando, por quê, onde mexer, como mexer, por que mexer. Vai fazer muito mais diferença quando me mexer. quando tirar a mão. Exato. Quando tirar a mão também é tão importante quanto. Então, assim, se a gente não conseguir colocar isso na cabeça, e assim, eu acho que esse primeiro episódio serviu para a gente tirar a síndrome de Deus dos osteopatas. Então, assim, para, porque É. você não é Deus, você não está nem perto disso. Não é tudo que se resolve com terapia manual. Então, o David ainda até falou isso, deu alguns exemplos de pacientes que ele tratou com estratégia de exercício, de não sei o que ele nem pôs a mão, entendeu? Então, assim, é entender o seguinte: você tem uma puta ferramenta na mão. Mas se você não souber utilizar essa ferramenta no momento certo, você vai estar martelando o parafuso, né? Que aí não adianta nada. É. Então, é entender e contextualizar para o seu paciente o que faz sentido no processo que ele te procurou. E a gente entende, assim, né, para a pessoa que está aprendendo ali, está estudando osteopatia ou qualquer outra técnica de terapia manual, a gente entende que você está ali aprendendo a técnica, você está louco para usar aquela técnica. Porque, cara, a gente teve esse frenesi, a gente teve esse tesão também. A gente está ali no curso de lombar, sai do curso de lombar, no dia seguinte já está ali metendo um trust na lombar do paciente. Claro. Tem dó, a gente não quer nem saber se tinha indicação, não. A gente queria era manipular para ver se estava sabendo manipular. Entende?
Mas a verdade é, treine no curso, aprenda a manipular, mas mais do que isso, né? Aprenda a ouvir para saber quando aquela manipulação deve ser aplicada, porque o resultado vai ser muito, mas muito maior do que se você sair manipulando todo mundo. Às vezes, um aconselhamento de um exercício vai resolver a vida do teu paciente muito mais do que a manipulação. E ele vai Exato, ficar muito mais grato e vai voltar o resto da vida no teu consultório, vai mandar pai, mãe, tio, cachorro, gato, papagaio, vai falar que você é milagreiro e você vai falar assim, mas eu não fiz nada demais. Você fez muita coisa, você escutou. Você exato, escutou e você usou bom senso, você usou ciência para tratar. E usar ciência não é, nossa, saiu um paper aqui dizendo que a técnica X é boa para tudo. Não, meu querido. O paper diz o seguinte: essa técnica ela tem resultado. Aí você tem que pegar a sua experiência clínica. Eu sei executar essa técnica. Eu tenho condição de usar essa técnica com a minha experiência. E aí depois você tem que parar e pensar: o meu paciente precisa dessa técnica. Ele tem condição de receber essa técnica. sim. Aí você está começando a fazer E vai se ciência. beneficiar dos efeitos que essa técnica vai provocar, aí É, você conseguiu contextualizar. Porque, assim, aí. tem uma diferença muito grande, e a gente deixa bem claro isso em todos os episódios, é usar a ciência não é vomitar paper. E nem é sair fazendo tudo que o paper está dizendo que dá Exato, resultado. não é isso, não é isso. Usar a ciência é ter um raciocínio clínico baseado em evidência, é outra parada. Já que a gente entrou nesse ponto, vamos falar do Renan, que o Renan Olha, traz justamente isso. o Renan foi o O, 2, foi o o segundo. Renan foi o segundo episódio. Primeiro episódio, David Putter. Se você gostou do que a gente falou, volta lá e assiste. Segundo episódio, Renan Pivetta. Vamos Renan lá. Pivetta, o mestre da plagiocefalia. Exato. O Renan começa falando justamente do exercício profissional com responsabilidade com o paciente. É justamente você pegar, usar o conhecimento respeitando a individualidade do paciente, Sim. né? Ele traz isso. Ele traz essa coisa. Ele Vamos trabalha, atrás das ele trabalha evidências. na parte de osteopatia pediátrica e assim, uma das coisas interessantes que eu lembro do episódio dele também foi que ele falou como ele estabeleceu um network na Network. região dele. Então assim, é muito legal assim assistir o episódio dele e entender como ele mostrou na região que ele trabalha, que se eu não me engano na região de Indaiatuba, de Salto ali no interior de São Paulo. É. Como ele fez o network com pediatra, com fono, com todos os profissionais relacionados aos bebês que ele queria atender, que ele mostrou como é que a osteopatia podia funcionar para aquele tipo de paciente. E quando tinha indicação. Então ele pegou as evidências, mostrou em gráficos, montou uma aulinha, apresentou para a galera e essa galera já começou a mandar os pacientes para ele. Então, você que tem o seu consultório de osteopatia, está com dificuldade de saber como é que você faz para começar, assiste o episódio do Renan, que ele vai te mostrar um passo a passo como construir essa estrutura para a galera te indicar. E diga uma coisa, o Renan, se o Renan estiver assistindo a gente aqui, ele também pode ir lá e falar isso. Pode ter certeza que ele conquistou esses profissionais, os pediatras, não foi parando lá na frente e falando, eu sou o osteopata foda que tem a técnica XYZ. Ele Sim, conquistou esses profissionais mostrando como ele é um profissional responsável com o exato. que ele vai fazer, porque ele tem um público que é um público mais delicado, é um público que exige mais atenção, porque é um paciente mais frágil. Então, ele ganhou esse network, ele ganhou respeito pela responsabilidade dele com o uso da técnica. Ele certamente foi questionado sobre as contraindicações do que ele faz, porque é isso que as pessoas têm que ter na cabeça quando você faz terapia manual, não é sobre o que você pode fazer, é sobre o que você não deve fazer para não causar dano ao seu paciente. E aí, com Sim, certeza, Renan, se você estiver ouvindo aí, responde aí para a gente por escrito aí embaixo. Se não é isso que fez a diferença para você ganhar o exato. respeito que você tem. Que é inclusive o que ele falou, que ele falou da importância da osteopatia, especialmente no Brasil, se alinhar muito com a prática baseada em evidência. Porque a gente percebe que, assim, existe um movimento hoje dentro da osteopatia de uma galera que está interessada em ciência e osteopatia. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um movimento da galera que fala assim: não, isso aí, a osteopatia não consegue avaliar o que eu faço no meu consultório. Na minha É. prática funciona. E essa galera não consegue entender que, assim, desculpa, vocês estão remando contra.
Porque hoje em dia, na área da saúde, um profissional que não sabe entrar no PubMed e entender o que está acontecendo ali, porque assim, se você entrar no PubMed hoje e colocar lá, tratamento de plagiocefalia, você vai achar quantos estudos? Sei lá, faz a experiência aí que você está assistindo esse vídeo, Um monte. vai achar uma caralhada de estudo. Agora sim, ô Léo, quando você faz isso, você lê todos? Não. Não, Você começa a estabelecer alguns filtros, ó, peraí, eu quero de eu quero, 2015 para cá, quero não sei o quê, quero não sei o quê, quero o eu que quero o tem quê na plagiocefalia? isso, tratamento manual, não quero cirurgia, não quero não sei o quê. E aí você já vai ver e fala, puta, não, sobrou 300. Você vai ler todos? Ainda não, você vai ver o abstract. Ah, desse aqui. E aí, no final das contas, você faz uma busca dessa, sabendo utilizar as ferramentas, o que que você faz? Você consegue aliar o conhecimento da osteopatia, que você já tem, com a evidência científica, e aí você faz o seguinte: você vai conversar com outro profissional de saúde e fala assim: então, sabe o que acontece? Você é médico pediatra, quando você atender um paciente com essa condição assim, 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 eu posso te ajudar dessa forma aqui. A Porque gente pode trabalhar junto para melhorar esse paciente mais esse rápido. tudo me embasa para isso, esse para isso, esse para isso. E você leva o conhecimento técnico-científico da sua área para uma outra área. Isso é trabalhar com uma puta responsabilidade. Então, assim, o Renan mostrou exatamente como faz isso e como a gente pode alinhar isso com tranquilidade. Nenhum profissional é uma ilha. Os Exato. profissionais precisam de uma rede de atendimento. Você precisa de uma colaboração com outros profissionais, porque cada profissional tem o seu papel no tratamento do paciente. Quanto mais os profissionais colaboram entre si, mais a gente ganha como área da saúde. As pessoas têm que parar de se comportar como donos do paciente, como ilhas. Ah, eu resolvo tudo sozinho. Eu vou diagnosticar, eu vou tratar, eu vou prescrever exercício, nutrição. Para, não é É isso. assim. Não é E assim. uma outra coisa interessante que o Renan falou também, que a gente até deu uma brincada, foi aquela questão assim, um monte de condição no bebê, por exemplo, como cólica, né? A famosa cólica do lactente. Porra, a cólica do lactente, ela resolve com 4, 6 meses no máximo. E aí você pega estudo, e isso é o curso natural da condição. Aí você pega uma porrada de estudo que fala assim: não, a osteopatia trata a cólica do lactente. Em quanto tempo? Em 6 meses. Porra, amigo, isso é curso natural. Não é, entendeu? Não tem como ser. É. Então, assim, é exatamente você embasar para você conseguir entregar o que é real para o seu paciente. Porque você imagina o que. Eu tento, às vezes, nessa hora, me colocar no lugar de um pai, de uma mãe. Pô, você tem um bebê que está com algum tipo de condição. Você é primeiro filho. Você já está naturalmente mais desesperado, você não sabe como é que funciona aquilo. Você está buscando uma solução. Aí você vai cair na mão de qualquer pilantra por aí, o que que vai acontecer? Ele vai te vender uma porrada de coisa. Aquilo é real? Não. Ah, vamos usar. Eu lembro, na época dos meus filhos, era para cólica se usava funchicória. Chegou Sim. a funchicória. E aí eu li na caixinha da funchicória que estava escrito assim: esse medicamento encontra-se em vias de comprovação. Aí um amigo meu teve filho e eu fui na casa dele e tinha lá o potinho de funchicória. Eu peguei o potinho, tá escrito a mesma coisa. Pô, minha filha mais velha tem 18. Então, assim, há 18 anos eles estão em investigação e eles não conseguiram ter uma conclusão. É. Agora, você olha só. A gente falou várias vezes em vários episódios, né, de como é que era achar um artigo científico na nossa época de faculdade, né? Exato. Tinha um trabalhão, tinha que ir lá eu ia no Ministério da Saúde pedir lá diretamente na Bireme, que a Bireme, para quem não sabe, é do Ministério da Saúde, funciona lá dentro. E aí recebia aquele calhamaço desse tamanho, tinha que ler aquilo, depois voltar e falar assim: eu quero esses aqui, marcados com um xizinho aqui. E hoje em dia, tá tão mais fácil, tá tão mais simples. Hoje até com as ferramentas de inteligência artificial, ficou muito mais fácil até você selecionar o que você quer. Sim. Porque hoje, se você encontrar, tem ferramentas hoje, a gente vai ensinar isso depois do nosso curso PBE, que é assim, Exato. você entra ali, você não vai nem precisar usar os mesh terms, você vai escrever um texto do que você está procurando. Eu queria procurar trabalho sobre X, Y, Z na condição tal, tal e tal, num tempo tal, curto prazo, médio prazo, longo prazo. A inteligência vai procurar para você, você só vai ter o trabalho de ler já o abstract que está ali. Se você ainda tiver com preguiça,
Ainda Ainda é. dá para a inteligência fazer isso para você. Nós vamos Exato. ensinar a mexer nisso. A gente está descolado nisso, né? Mas Vai chegar. vai chegar. O Renan, ele realmente trouxe essa coisa, né? Da gente fugir dessa imprecisão teórica, dessa lacração de palavras difíceis na profissão, para É uma coisa aquela mais pé no história. chão. Sabe qual que eu gosto que o osteopata fala? Quando ele não sabe o que é, ele fala assim: isso aí provavelmente deve ser o psoas. É. Ou deve ser fáscia. Ou uma alteração do ritmo crânio-sacral. Esse problema da TM certamente é o ligamento talofibular que está rompido. E aí Isso. sua fíbula tá mexendo e está atrapalhando a sua TM. E aí você faz um discurso disso com um ar de autoridade. O que que acontece? Você vende isso para o paciente depois chega para a gente e fala assim: não, ele falou que a minha disfunção na TM era por causa do meu tornozelo. Aí você fala: Né? não dá para ser. Quando, E aí, quando não vai no fatalista, né? Não, olha só, se eu não resolver em até 3 sessões, é porque não tem jeito. exato, é isso. E isso Você está condenado. é uma crítica que a gente tem que fazer de É. verdade aos nossos colegas osteopatas. Então, assim, desculpa. Agora a gente tem que pegar pesado, porque assim, a gente precisa parar com esse terrorismo clínico. Isso é de uma irresponsabilidade Exato, profissional exato. sem tamanho. E Sem a gente tamanho. criticou isso pra caramba nesse episódio do Renan. Então, ó, seguinte, esse foi um spoiler do que aconteceu lá, da visão do diretor, como o Léo falou. Então, faz um É. favor, assiste lá. Assim, a gente pega os pacientes que vêm com essas coisas carregadas, desses profissionais que têm essa dificuldade de fazer um trabalho mais pé no chão, isso dá uma dor de cabeça, né? Falando Falando em dor de nisso, né? cabeça, É dor de que tá... cabeça na certa. É. E E o falando nosso em dor terceiro de episódio? cabeça, cara, o nosso terceiro episódio foi muito bom. Também, né? Foi mais uma surpresa, né? Porque a gente trouxe um cara de fora da área, porque o Samuel não é osteopata, por incrível que pareça. É, Ele não é osteopata. Então, o Samuel Ludovic foi o nosso terceiro episódio e ele falou sobre dor de cabeça, que é uma área de estudo dele muito interessante. E assim, ele desmistificou uma porrada de coisa, né? Então, ele fala da relação que aqueles pacientes têm dor cervical que irradia para a cabeça ou dor de cabeça que irradia para a cervical, que são coisas diferentes. Então, é. ele conceituou muita coisa de diagnóstico, desmistificou muita coisa de alimentação, da famosa alimentação inflamatória, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, assim, foi um episódio que foi uma chuva de conhecimento. O artigo que ele trouxe também era muito bom. A Excelente. gente até comentou que ele já tinha conhecido a pesquisadora, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, assim, foi muito interessante e ele fundamentou muito bem a tal da dor de cabeça, né? A cefaleia, as enxaquecas e a cefaleia cervicogênica, né? Citogênica. É interessante, né, como ele trouxe essa coisa da enxaqueca ser poligênica, né? Que você tem vários fatores ambientais que influenciam a, a apresentação da enxaqueca, né? Desmistificando aquela história, é o fígado, é aquela banana que você comeu que está te dando dor de cabeça, essa dor de cabeça é do intestino, cuidado, Desse né? jeito aí, né? É. Esse jeito aí é intestino. Se for um pouquinho mais para cá, é fígado. Se doer até o cantinho do olho assim, É. é vesícula, pode ter certeza, é a vesícula que está estourada. Quem nunca ouviu uma coisa dessa dentro de sala de aula, né? Então em todos os episódios a gente deu uma zoada com isso, porque a gente tem propriedade para falar isso, porque a gente estava em sala de aula até outro dia, A né? gente ouviu isso. A gente ouviu isso e eu falava assim, quando eu ouvi, eu falava, mano, não pode ser tão simplista assim, cara. O corpo Não, humano é muito mais complexo que isso, cara. Então, pra gente é, é difícil, né? é igual a história da dor no ombro direito. Não, a dor no ombro direito é o fígado. É o Exato. fígado. E acabou. E acabou. O cara levantou 850 quilos no supino e ficou dor no ombro, não é o fígado. É seu É fígado não estava certeza. bom na hora do supino. Exato, exato, é isso. São crenças que acabam criando, e aí tem aquele negócio que a gente também sempre dá uma zoada, que é assim, né? A osteopatia antigamente era ensinada numa forma de mestre-discípulo. É.
E aí a gente não podia contestar muito o que vinha de cima para baixo. E hoje que a É, gente está conseguindo ter um diálogo maior, né? Ter um espaço mais aberto. Mas e aquela antigamente não coisa, dava para questionar muito. o ensino era aquela coisa, os caras era uma doutrinação, na verdade, Sim. né? Havia os caras querendo doutrinar, você tinha que ser como eu disse, um true believer, né? Ou porque você tinha que acreditar piamente naquele ensino, né? E fazer aquela prática da maneira que ela foi ensinada, no contexto que foi ensinado, e você não podia questionar, porque quem te passou tinha décadas de sabedoria e aquilo era uma verdade universal, Tava em né? outro patamar, né? O Era de cara outra prateleira. era o mestre dos magos. Exato. E uma outra coisa interessante do episódio do Samuel, ele, além de desmistificar esse negócio dos alimentos, ele afirmou que alguns alimentos realmente são desencadeantes. Então, eu não vou falar quais são, tá? Para a galera poder assistir o episódio, mas assim, Assiste alguns lá. alimentos têm uma relação direta com o desencadeamento de crise de dor de cabeça, tá? Então ele conseguiu, alguns a relação está comprovada, por exemplo, como tem fatores alimentares, de Dá um hidratação. spoilerzinho só um spoilerzinho, só Bom, um exemplo. Daí. um só, Só um. Tipo, o queijo envelhecido. o queijinho, o Queijinho envelhecido. café, O café. entendeu? Quem Esses quiser saber daí, mais vai assistir lá. exato. Assiste que vocês vão entender. É, E uma mas o legal é ah, quem não conhece o Samuel, corre lá no Instagram e segue lá Samuel Lodovic, ele e o Alfredo, que é a cabecinha dele, com quem ele conversa. exato. É Alfredo, né? É Alfredo. Eu acho que é. Acho que é Alfredo. E, e vai lá ver a experiência que o Samuel tem no trabalho com enxaqueca. E é interessante que o caminho dele de se inserir dentro da área da enxaqueca, assim como o Renan foi para a área da plagiocefaleia, é justamente fazer essa conexão com a rede de profissionais, mostrando a seriedade com que ele enxerga a área, enxerga o problema, porque cefaleia, enxaqueca, são problemas muito comuns, atingem uma quantidade absurda de pessoas anualmente e precisa de tratamento porque compromete significativamente a qualidade de vida, porque dor de cabeça é uma coisa que ninguém merece, dor de cabeça e dor na cabeça ninguém merece. E então, assim, se você chega ali e olha, como você falou, assim, é um cara que não é osteopata, né? A gente trouxe algumas pessoas não osteopatas aqui para o nosso podcast, mas o que que fica? Ele mostra qual é o caminho do profissional sério. Como é que uma abordagem da fisioterapia, com terapia manual, com recursos eletrofototérmicos, conseguem dar resultados expressivos nos pacientes enxaquecosos, nos pacientes com cefaleia cervicogênica, né? É muito bacana essa maneira como ele mostra a individualização do tratamento, a abordagem centrada no paciente, né? E é mais um que fala que a gente não pode ter tratamento padronizado sem respeitar as particularidades de cada paciente. Então, mais É, uma vez, a gente tem um profissional falando da avaliação individualizada de cada um e como você deve fazer esse manejo, especialmente nos pacientes com dor de cabeça. Então, assim, é. gostou disso tudo? Segue o Samuel Ludovic no Instagram, tá? Você vai aprender Ludovic muita é coisa ali. Ludovich. Isso, é. E outra coisa, o episódio dele é o terceiro episódio do nosso podcast, É só ir lá certo? nos destaques, a gente tem lá nos destaques todos os episódios postados lá no Instagram. Os cinco, Certo? né? Porque não cabe mais de cinco no Instagram, sabia? A gente vai abrir a É. sequência. Os últimos cinco estão lá. Eu acho que a partir do Samuel tá lá. Os outros não estão. O Eu primeiro acho e o que segundo já não eu tem tenho mais. postado no meu aqui, nos destaques lá, eu consegui abrir mais. Ah, pode. É, no destaque tem. No destaque tem. Isso, nos destaques Mas está lá. na bio não aparece. Porque o Instagram só É, deixa cinco links. não, sim, sim. Se você entrar lá no osteopata.leodiniz, se você vai lá nos destaques, embaixo tem podcast T1, que é a temporada 1, que já tem todos os links da primeira temporada já Ah, postados. boa. Então, se tiver na dúvida, volta lá. Passa Aí lá e pega lá, né? chegamos no nosso quarto episódio. E aí a gente pegou, chamou um cara, o Júlio Zago,
que é um cara que está fazendo. Na época ele não estava ainda, mas agora ele está fazendo o pós-doc dele na Universidade de Brasília. Então é um cara pesquisador, pesquisador, pesquisador. É isso que pode falar dele. E aí a gente começou fazendo uma brincadeira com ele que a gente falou dos fantasmas, né? Então foi uma brincadeira que a gente fez, tipo, e aí, você acredita em fantasma, não acredita, para testar o quanto que é cético, o quanto não é. Então, o que acontece é assim, a gente brincou um pouco com isso, falou que a gente pode, tem algumas ilusões visuais que a gente pode perceber, algumas pareidolias que também podem acontecer, né? E o cérebro humano tem a capacidade de criar essas coisas de verdade, não questionando crenças de ninguém, mas falando que assim, o nosso cérebro pode criar muita coisa, né? Então a gente deu essa zoada com um pesquisador nato para ver para onde que ele ia, e ele conseguiu sair muito bem pela neurociência nesse meio do caminho. E o Júlio mandou muito bem também falando da pesquisa dele, né? É interessante, o Júlio trouxe aquela coisa de como a pesquisa científica evoluiu, né? E ele fez uso dessa evolução da pesquisa para poder construir o trabalho dele de doutorado, né? Como isso ajudou na filtragem da informação, porque a gente hoje tem uma facilidade, um volume de publicação e de acesso à informação que é incomensurável. A gente E fez aquela brincadeira com ele também do que você falou da Bireme, né? Porque assim, é, ele lá no sul, ele é do sul, agora ele mora em Brasília. E ele falou: Meu, era um trabalho pegar um artigo, nossa, tinha que ir lá, tinha que voltar, tinha que não sei o quê. E aí, às vezes, o artigo não falava o que você queria, tinha que pegar outro e tal. E hoje está muito mais fácil, então é, não tem tá desculpa. louco. A gente tinha que fazer perguntas muito vagas na Bireme para os caras entregarem, sei lá, uns 800 artigos e a gente achar o que queria, porque senão a gente tinha que ficar voltando lá 200 vezes, né? E agora, o interessante, assim, o Júlio trouxe uma coisa sobre joelho, né? Sobre do fêmur patelar, mas eu achei interessante, assim, que o que o Júlio trouxe de mais interessante foi essa luta que a gente vive hoje da ciência com a pseudociência, da qualidade dos estudos, né? Porque é muito fácil hoje você publicar um artigo. Você tem, assim, milhares de revistas científicas de acesso aberto, sem revisão adequada, sem revisão de qualidade, e uma pessoa que é muito bem engajada, que tem muito seguidor, publica um artigo numa revista predadora dessas, sem revisão por pares, sem fator de impacto relevante, e joga aquilo ali e vende aquilo como uma verdade, quando o trabalho dele não é reprodutível, não tem uma base estatística forte, não tem um efeito de um tamanho de efeito adequado, o N do estudo não é relevante, e aí são as armadilhas que a gente tem dentro da saúde, não só para o paciente, mas mais ainda para o estudante, para o profissional que quer se capacitar, que quer melhorar a sua prática, que quer passar para um outro nível, quer sair daquela coisa basiquinha de faculdade, bota E tênis, dá uma o, alongadinha. o estudante não vai ter a mesma quantidade de filtros que a gente tem. Então, É, por exemplo, ele vai receber um folder de um curso lá. Aí ele vai ver, esse aqui é o Joãozinho da Ventosa. Aí o Joãozinho da Ventosa dá um curso de ventosa, aí ele entra no Instagram do Joãozinho da Ventosa, o cara 200 mil seguidores. 300 mil seguidores, aí você vê ele atendendo um monte de famoso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Esse cara estudante que saiu dali, ele não tem o senso crítico suficiente de perceber o seguinte: atender um famoso não é nada. É. Não é Simplesmente nada. está no lugar certo na hora certa. Quantos famosos você já atendeu? Exato. Mas assim, é só você estar no lugar certo na hora certa. Cadê a foto sua com o famoso no seu Instagram? Tem? Exato. Exato. Não Tem? Não precisa. tem. Por Eu quê? prefiro tirar a foto botar a foto do Instagram meu com a dona Maricota, que tava sofrendo há 15 anos da dor no joelho. Quem que é a dona Maricota? A dona Maricota é uma senhorinha que tem 50 netos, cuida de 50 netos, sozinha, não é famosa, mas ela sofre. E sofre há muito tempo e eu estou ajudando ela a melhorar o problema dela. E uma coisa importante também falar desse episódio do Júlio é a questão do estudo dele, porque eu faço sempre questão de falar isso quando eu vou dar aula de joelho. Que é assim, os guidelines de tratamento de dor no joelho, antes do estudo que o Júlio apresentou no podcast, por isso que vale a pena assistir esse episódio mesmo,
É. Os guidelines pararam de recomendar manipulação para tratamento de dor no joelho. Patela femoral. É. E depois do ensaio clínico que o Júlio fez no doutorado dele, voltou a recomendação. Então, assim, é só para vocês entenderem o peso de uma pesquisa bem feita e bem estruturada, o que ela pode fazer. Entendeu? Então, assim, a gente está falando exatamente disso. É uma ciência bem feita, bem estruturada, com metodologia. Então, quando a gente vai lá e analisa o estudo junto com o Júlio, a gente percebe exatamente isso. E aí ele faz essa crítica da pseudociência, que é assim, a gente precisa parar de ficar inventando tratamento mirabolante maravilhoso. A gente É. já tem tratamentos que são muito bons, que funcionam para várias condições. Vamos estimular isso aí. Inclusive, a gente recomenda, pegue o trabalho do Júlio, leia, releia, leia de novo, pega o material suplementar, porque isso é importantíssimo. Muita gente não lê o material suplementar, porque Verdade. lá no material suplementar que tem a descrição detalhada do que ele fez, por que ele fez, como ele fez, e é ali que ele construiu uma base sólida para a pesquisa dele. É ali que está a ciência, porque ele colocou uma coisa que é justificada, é bem explicada e é reprodutível. Sim. Entendeu? Eu posso fazer, o Léo faz, É, você que viu agora faz. é o primeiro princípio da ciência, replicabilidade. Se não é replicável, meu amigo, esquece. E aí é Só aquela crítica que a gente faz. Quando você for fazer o seu estudo, por favor, descreva o procedimento. Não coloca assim, mobilizei a lombar. Quantas mobilizações lombares você conhece, Léo? Qual você usou? Pelo amor de Deus, Onde você manipulei botou a a lombar. mão? Como é que o paciente estava? Entendeu? Manipulei a lombar. Tá, quantas manipulações lombares tem? Então me fala o que você fez, por favor, só para eu entender, porque assim, dentro das manobras não é descrever só a manobra. A gente sabe, tem uma limitação de palavras no artigo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas Mas é pega por o isso que existe estudo do material Júlio. suplementar. Exato, pega o estudo do Júlio e faz um material suplementar legal. Então, assim, assiste o episódio do Júlio, pega o título do artigo dele. Se você quiser fazer um ensaio clínico, copia o dele, a metodologia e faz. Você vai acertar. E aí, você falando disso, a gente já tem um gancho. Só voltando, quem quiser seguir o Júlio, Júlio Zago, acho que é doutor Júlio Zago, né? Espera aí que eu vou confirmar. É Júlio underline Zago, eu acho. Júlio Underline Zago, é isso. Júlio underline Zago ponto físio. Isso. Segue o Júlio lá no Instagram, que tem muito boa a página dele. Você vai encontrar muita coisa boa lá no perfil dele. Falando dessa questão, né? A gente já abre um gancho para o nosso quinto episódio, porque parece que assim, a gente botou os convidados assim, mas no final um convidado foi puxando o assunto do outro. Foi uma coisa muito interessante, coincidência isso, né? Que aí a gente veio para o quinto episódio com um cara que todo mundo conhece. Se Exato. você não conhece, você vai conhecer. Se É você não impossível passar conhece, nessa você não vida. é fisioterapeuta. Vamos É, falar real. é, Desculpa. Se, simplesmente. se Não você tem não como passar conhece, pela vida difícil sem conhecer o Dan. e se O grande você Dan um dia. Devassa. Exato. E se você não sabe pronunciar o nome dele, não se preocupe, nós também não sabíamos. Quase ninguém sabe. Não, e é bom falar porque assim, tem o Dan Pio Devasser, que é o Dan do Mulligan, para facilitar para a galera. E Isso. tem um outro colega também chamado Dan, que chama é o Dan Letichevski, uma coisa assim, que também é osteopata e também mora no Rio. Olha lá. Mas é Tá Dan, vendo? Você o achou que não era Dan, possível ter dois Dan? o Dan do Mullig é Dan Gottlieb Pildenweisser. É isso. Que o Dan é outro cara que tem 40 e poucos anos de profissão, né? É um cara muito viajado. Cara, ó, a gente começou o episódio dele falando do momento nostalgia. E o É, momento nostalgia com ele já foi um negócio surreal, porque ele falou da primeira turma de osteopatia, que ele era da primeira turma de osteopatia no Brasil. Lembra? uma loucura. Né? Ele Uma já começou a loucura. falar, não, como é que era a formação, como é que a gente pagava, como é que não sei o quê. Então, assim, quer saber um pouquinho da história da osteopatia no Brasil? Assiste que ele vai te explicar. Ele era da primeira turma, tá? É. Exato, é só isso. E é outro episódio surpreendente, porque quem não conhece o Dan não sabe o quanto o Dan é um cara easygoing. Exato. E fora da curva, né? Não, inteligentíssimo, inteligentíssimo, uma coisa fabulosa, né? E o Dan, o legal é que o Dan trouxe justamente.
Se você pegar, né, assim, um profissional, conheceu o Brian, teve lá com o Brian, faz parte do Instituto Mulligan, ele e o Palmeiro, os caras são os responsáveis pelo ensino do Mulligan aqui na América Latina. E se você fizer, quem assistiu o primeiro episódio, assiste o episódio do Dan, você vai ver que são profissionais da mesma geração, que estão no mesmo ponto profissional de coisas muito diferentes, porque o David não é osteopata, né? E o David é um fisioterapeuta formado nos Estados Unidos, da Inglaterra, não me lembro agora. Eu acho que foi na Inglaterra. Acho E que é aí na ele foi pra Inglaterra. ou ele foi formado na Inglaterra e foi para a E foi Austrália, embora para os Estados ou na Unidos, foi para a Austrália Austrália, e para foi... os Estados Unidos. Não sei. É uma confusão. Mas assim, o David é um cara, é um fisioterapeuta formado em outro continente, no hemisfério norte, uma outra cabeça, outra mentalidade. O Dan, é um cara formado aqui no Brasil, no Rio, né? E o David foi para o Mackenzie, o Dan foi para o Mulligan, e assim, por que que eu estou fazendo esse parâmetro? Porque são duas pessoas que são muito próximas dos criadores dessas técnicas. E você olha que os dois estão no mesmo ponto profissional e falam a mesma língua. E o Dan trouxe justamente essa questão. A maior preocupação do Dan é justamente essa questão da educação do profissional hoje, né? Que a gente tem que parar, fazer uma reflexão e voltar ao ensino do pensamento crítico, a fazer uma adaptação do ensino a questões mais filosóficas, mais epistemológicas, para a gente parar com esse tecnicismo que virou a profissão. Que é uma Sim, maluquice. Todo mundo só quer aprender técnica. exato. É aquele negócio de. E aí a gente tem até. Vou até pedir para a galera que está assistindo aqui esse episódio comentar aqui embaixo um negócio. Vocês acham que a gente deveria fazer um episódio com David Putter e Dan Fidenweiser? Então, respondam aqui embaixo se vocês acham que a gente deveria fazer esse episódio, porque a gente está muito tentado a colocar esses dois caras para conversar e a gente ficar só de zelador, né? Só de Louro José. Fica só. Devia ficar igual aqueles caras vendo os polidenses lá, taradão, assim, ah. Isso, só esperando. Deixa eu só ouvir. Eu não vou fazer nada. Só conversa vocês dois. Não, o assunto é esse, quebra o pau. Porque o engraçado foi assim: a gente fez o episódio com o David, depois a gente fez o episódio com o Dan, e a nossa sensação foi essa, né? Tipo, meu, e se a gente juntar esses dois caras pra conversar? Então a gente Ó, tem um projeto que nas próximas temporadas talvez a gente faça alguns episódios com juntando dois caras, dois cara, é convidados. tanto conhecimento acumulado nesses dois que a gente podia fazer um congresso, um congresso só o Dan e o David. Cara, o Pronto, primeiro congresso, o Dan e David. pronto, D&D. E Cara, os caras são uma, assim. uma outra coisa interessante que o Dan também falou é que assim, a gente já comentou isso e comentou isso em outros episódios também, É. mas é a importância de saber interpretar a informação que a ciência está te dando. Então, é aquele negócio, não é porque está publicado que é bom, não é porque não é porque você tem um estudo falando. Porque, por exemplo, tem estudo falando que o paciente que não vai ao banheiro, ele pode ter depressão porque ele não tem serotonina. Cara, desculpa, a serotonina liberada no intestino serve para o relaxamento da mucosa intestinal. Ela não é usada no cérebro, é outra serotonina. Então não tem relação direta com ir ao banheiro Você e lembra depois. aquela história do transplante de cocô, né? Que o cara ficava mais feliz? Tu Exato. lembra disso? Então assim, a gente precisa saber interpretar a evidência, entender o que é e entender quais as limitações da aplicação daquilo no nosso dia a dia. E aí ele falou um negócio que eu sempre falo bastante, que é assim, uma coisa que eu tento exercer no meu dia a dia. O que que a gente percebe na prática? Que a gente tem o pesquisador aqui e a gente tem o clínico aqui. E esses caras meio que não se conversam. Então, assim, o Dan é um cara que ele é clínico, ele não é pesquisador, ele não publica estudos, mas ele é um cara que consome ciência com muita facilidade. Então, ele sabe interpretar e sabe praticar aquilo com facilidade. E aí, o que que E ele pratica a percebe? ciência do lado O do clínico. clínico. Exato. E aí, É. o que que ele fala? Ele fala como clínico, porra, a gente precisa trazer o pesquisador para mais perto do clínico e precisa levar o clínico para mais perto do pesquisador. Porque a dúvida que o clínico tem, o pesquisador não está respondendo, ele está respondendo a dúvida dele, que não é dúvida de clínico.
Então, esse É, meio de campo a gente precisa fazer mais. E o episódio com o Dan, ele falou exatamente isso. Ele falou, meu, a gente precisa fazer esse meio de campo. A gente que é clínico, consome ciência, que faz essas coisas, a gente precisa fazer esse meio de campo. Tem um gap aí que não tá legal. isso eu posso dizer até por experiência própria, né? Que a minha vida profissional ela é 80%, 90%, vou botar na verdade, clínica, é dentro do consultório, né? Eu produzi muito pouco trabalho, muito pouca pesquisa, porque eu nunca fui ligado, por muito tempo a instituições de ensino, apesar de ter dado aula em graduação, pós-graduação, ter orientado alguns trabalhos, mas a minha atuação ela é 90% clínica. Mas é a mesma coisa, eu consumo ciência diariamente. Por quê? Porque eu tenho as minhas perguntas clínicas que precisam ser respondidas e a resposta está na ciência. E, e o que o Dan quis dizer foi justamente isso. Eu que estou ali todo dia no consultório, atendendo e observando os outliers da ciência, que geram mais perguntas, eu não consigo achar as respostas dentro do que tem hoje de pesquisa disponível. Porque o cara que está dentro da faculdade, só está na faculdade, não está atendendo o paciente, ele não consegue observar esse comportamento não linear dos pacientes para conseguir construir novas metodologias que possam sanar esse gap que existe dentro da saúde entre o que o cara teórico está fazendo e o prático está fazendo. Porque, na verdade, quando o cara fala assim, mas na minha prática funciona. Tem gente que fala assim, a minha prática funciona, mas às vezes na prática está funcionando, um cara responsável como é o Dan, que consome ciência, a prática dele funciona porque ele sabe usar a ciência a favor da prática dele. Mas aí, quando ele vai conversar com o pesquisador não consegue compreender o que está acontecendo entre a teoria que saiu daqui e a prática que precisa ser adaptada aqui. E aí ele não consegue modificar a metodologia aqui para alcançar o prático aqui, para responder à necessidade do prático. Porque ela falou assim, cara, pesquisa isso nesse sentido para mim. Sim. Você que está dentro da faculdade, que tem um recurso, que tem a disponibilidade de tempo para escrever, para pesquisar, para coletar dados, eu posso te ajudar, eu posso te dizer que dado eu estou vendo que está diferente da pesquisa que você fez. Vamos conversar para construir uma pesquisa clínica, uma pesquisa científica que tenha muito mais base clínica. Relevância clínica, né? É um problema É, real. Senão não funciona. E, é, e um outro ponto importante que o Dan também, ele sendo adepto da terapia manual, sendo osteopata, sendo professor de Mulligan, ele falou também da importância de movimento, da gente integrar tudo que a gente faz, que esse paciente não vai embora para casa fazendo uma run, né? Ele vai embora para casa andando, né, cara? é, Entendeu? Então, assim, aquela história do tratamento de terapia manual passivo, né? Fazer o hands-on e falar, agora eu resolvi tudo, cara, não é assim mais. é. Não se frustrem, porque a gente já se frustrou dessa forma, então a gente não quer passar essa frustração para vocês. Então, assim, não existe um trabalho completo num paciente com uma condição musculoesquelética se você não fizer uma integração de movimento. Se você não E fizer vai de encontro culpa, realmente o que o próprio David também falou. E quem for lá exato, no perfil do David vai ver que o David, ele necessariamente, quase toda postagem do David, ele fala que movimento é vida. exato. Né? Assim, se caras que estão aí trabalhando há 40 e tantos anos na profissão, ainda muito ativos, tendo resultados sempre satisfatórios, estão dizendo para você, escute o seu paciente, use o movimento, seja mais cético, mais crítico, esteja mais aberto. Se o cara está falando isso para você, alguma razão ele tem. E aí eu já vou aproveitar isso que você falou para fazer o gancho para o nosso sexto episódio. Porque o Rodrigo Ângelos, ele falou exatamente o quê? É. Que a combinação de terapia manual e exercício é muito eficaz no tratamento de radiculopatia cervical, que foi o nosso tema. Então, ó, só para constar, se vocês quiserem seguir o Dan Pildenweiser, o Instagram dele é d.pildenweiser. Mas se você escrever Dan Pildenweiser, não vai ter dois. É, se você colocar Physioscience, você vai achar o Dana também. Isso, ó, o Instagram dele é DPILDER
Wasser, Dan Pildenweisser. E aí Isso. vocês podem seguir lá, que vocês vão gostar também, que ele posta muita coisa interessante. E o nosso sexto episódio foi do Rodrigo Anjos, que eu estava falando para vocês, que é a questão da que ele fala que ele trabalha muito com as hérnias, né? Então sigam o Rodrigo Ângelos também no Instagram, que vocês vão gostar, que é Rodrigo Ângelos no Instagram dele. E É. ele fala, e a gente falou de radiculopatia cervical, né? Primeiro a gente falou um pouquinho da dificuldade da elaboração do É diagnóstico. Rodrigo.Ângelos, Rodrigo.Ângelos, com com S, né? dois L's. Isso, dois L's e S no final. E ele fala do tratamento da radiculopatia com aquela combinação famosa que está recomendada em todos os guidelines, que é a tal da terapia manual e do exercício, que não tem para onde correr. Exato. Então, e aí o que ele trouxe um artigo muito interessante também para a gente, muito bem estruturado, né? Então, isso é um privilégio que a gente teve de trazer essas pessoas nessa primeira temporada, que eles trouxeram artigos muito bem feitos. Então, se aprender metodologia nessa primeira temporada também já ajudou naturalmente, né? Porque É. foram artigos muito bons e a gente ficou discutindo o artigo quase uma hora durante o episódio, 40 minutos pelo menos, então foi bem interessante. E aí ele falou um pouco do tratamento da radiculopatia, da combinação, né, de terapia manual e exercício, e como ele faz isso todos os dias, né? E ele, uma coisa legal, assim, o Rodrigo, para quem não conhece, o Rodrigo, ele é professor hoje no IBO, né, na formação de osteopatia do IBO, e o Rodrigo, ele trouxe justamente outra coisa que é parte hoje da fisioterapia, da terapia manual moderna, que é a educação do paciente e a participação ativa do paciente na tomada de decisões clínicas, na execução do tratamento, é dar justamente a importância, o lugar devido do paciente no contexto de cuidado da sua saúde, né? Que ele fez questão de ressaltar isso, né? Que o paciente tem que estar inserido nesse processo, ajudando a decidir o que fazer, quando fazer, como fazer, porque isso ajuda a acelerar o processo de melhora do paciente, E né? assim, parece repetitivo, porque você percebe que a maioria falou mais ou menos a mesma coisa, mas não É, é que falou a mesma coisa, é que a questão é assim, o que a gente está falando é de ciência, de replicabilidade. Então, o que é replicável e o que vai te dar resultado é assim que funciona. Então, assim, a gente não está falando, a combinação de terapia manual e exercício resolve bastante. E aí, o Rodrigo também tem aquele negócio que ele fala assim, quando a gente vai aprender osteopatia, tem uma neura da questão da anatomia. Não, é, aprender anatomia que nem um cirurgião. E às vezes, ao invés de saber anatomia que nem um cirurgião, você precisa entender muito mais de padrão de sintoma do que de anatomia como um cirurgião, especialmente num caso de radiculopatia, por exemplo, que nem a gente comentou. sim, Então, em vez de sim. você detalhar exatamente, anatomicamente, o que está acontecendo com esse paciente, tenta fazer uma relação de sinais e sintomas para ver quanto que isso corresponde exatamente aos sintomas que aquele paciente está referindo, de uma raiz específica, de um nervo específico, de um ponto de compressão específico que está gerando uma radiculopatia. Então é aquela história. O Steele falava anatomia, anatomia, anatomia. A gente valoriza isso, mas em Mas algumas condições a gente precisa fazer uma adequação e trazer para o nosso mundo real que, no caso de uma radiculopatia cervical, às vezes os sinais e sintomas são mais importantes do que saber anatomia como um cirurgião, né? até porque ninguém é igual, anatomicamente falando, no nível estrutural, ninguém tem o mesmo nível de sensibilidade, ninguém tem a mesma percepção de dor, ninguém tem o mesmo estilo de vida, né? O que a gente está falando é de uma coisa que se chama possibilismo anatômico. Você usar a anatomia como base para explicar tudo o que acontece, desculpa, você Já está sendo deu. ingênuo. Você está sendo ingênuo, né? A gente, se der certo, a gente está tentando trazer o Rodrigo Hidalgo, que é o cara que escreveu um artigo sobre possibilismo anatômico, né? E se der certo também, a gente vai trazer o Pierre para falar das mitologias osteopáticas, né? Mas essa coisa o ponto que o Rodrigo quis pegar é o seguinte: você precisa conhecer anatomia, você precisa, óbvio, precisa saber de fisiologia, de fisiopatologia, mas você tem que respeitar o paciente. Sim. Porque
Você vai mobilizar um paciente de uma forma, ele vai ter um resultado positivo, e o outro paciente, se você mobilizar da mesma forma, ele pode piorar. Exato. Assim como a prescrição do exercício também não é igual. Sim. E tem Isso é a dose, sua né? adaptabilidade. É a A sua gente fala muito adaptabilidade, é o que acontece. isso, de dose de terapia manual, né? Então, assim, vamos mobilizar, vamos manipular, mas quanto? É. Né? A gente tem uma carência de estudos de dose, né, de dosagem É verdade. de terapia na nossa área, né? Porque vamos combinar, né? É muito complicado fazer um estudo sobre dosagem, né? De quanto de terapia manual você vai entregar. Você Cara, sabe qual seria um estudo que eu vejo que assim, não sei como vai medir, mas qual a quantidade de impulso de uma manobra? é. Qual que é O o problema ideal? é como é que a gente mede isso? Entendeu? Então, assim, Qual é a força? Qual é a é amplitude? uma variável que com certeza interfere, ou não, ou pelo efeito neurofisiológico, mas sem medir a gente não sabe. É, Entendeu? Quanto de impulso se coloca numa manobra para ela ter um efeito X, um efeito tal e um efeito tal? Não tem. é. A gente tem um problema que é o problema do interexaminador, né? Porque assim, eu vou dar um impulso de um jeito, você vai dar de outro. Mais que a gente aprenda com a mesma pessoa e treine com a mesma pessoa juntinho, eu vou dar um impulso, você vai dar outro. Sim. Uma coisa que eu faço quando eu vou orientar trabalho, por exemplo, a gente fez um trabalho recente sobre manipulação do talos. A gente usou aquela manobra direta de contato pisiforme. E É, o que a gente fez? A gente padronizou a execução da manobra. Então, a gente fez um treinamento de 2 horas para todos os alunos fazerem a manobra exatamente igual. Entendeu? Então, isso eu acho que é uma coisa que poderia começar a se preocupar nos próximos estudos para sim. padronizar a execução de algumas manobras para fazer. Senão fica naquele negócio. Puta, o mesmo cara tem que tratar cento e não sei quantos pacientes do estudo todo. Entendeu? Aí fica muito desgastante para o cara. Então, assim, você pode ter 10 terapeutas, mas esses 10 terapeutas estão fazendo a manobra exatamente do mesmo jeito? Ou com menor variabilidade possível. Exato, diminuir, né, a variação entre eles, pode ser? E aí encontrar um meio de medir essa, essa força de impulso, que Sim, também é importante, né? é. Quantos joules, quantos newtons, joules não, quantos newtons você vai aplicar ali, né? Tá. Quantos quilos você vai aplicar ali? É uma coisa É. a se pensar, né? E aí tem aquela história também, num paciente que tem o IMC maior, que é mais gordinho, É, é a mesma força que eu uso para ter o mesmo efeito do que o paciente que o IMC é menor e mais magrinho? Não sei, é, é. entendeu? Porque Assim, também aquele a gente cara, tem que pensar. não sei se você deve atender uns cavalos aí, eu atendo uns cavalos que são lutador de MMA, não sei o quê. Pô, você vai fazer uma manobra de dog no cara, o cara é duro, bicho, que nem um pilar. Primeiro, eu sou pequeno, não dou conta de fazer o dog do cara grande. Não, é um negócio que você fala assim, mano, será que essa força que eu tô usando para fazer aqui? Vai chegar lá. Não, e tá, ou eu tô passando do ponto, porque assim, como o cara é grande, o cara é forte, a sua tendência é já usar mais força. Então, será que se eu usar mais força aqui, eu não posso machucar, apesar do cara ser um lutador de MMA? É, Entendeu? Então, assim, esse tipo de. Eu não sei como, tá? Eu tô só chutando aqui, viu? Eu não sei nem como que construiu a metodologia para avaliar isso, tá? Não sei nem quais são as ferramentas que você vai usar para avaliar isso. Mas é só numa viagem aqui, eu tô chutando porque esse, e eu acho esse que isso é tipo bem de cara, se interessante. você pegar caras muito hipertrofiados, pessoas muito hipertrofiadas, e quando eu falo muito, é o seguinte, caras gigantes, tipo Arnold Schwarzenegger, Sim, entendeu? Aqueles caras monstruosos mesmo. Assim, eles são outliers. A gente não pode ter sabe esses o que caras como acontece? referência. Dependendo Oi? de onde você trabalha hoje, sabe o que acontece? Você tem uma quantidade de paciente desse tamanho, porque assim, o acesso a anabolizantes e afins tá muito fácil. Então a galera Sim. tá tomando coisa para dinossauro, entendeu? Então a galera tá É, ficando com uns tamanhos que você fala, mano, não é possível, não tá normal. é. Mas vamos voltar para o A gente nosso. falando desse negócio de tentar encontrar um padrão e tentar ver uma maneira de medir, eu acho que entra muito no assunto do nosso sétimo episódio, né? Que Quando a gente foi falou com o Felipe Amatuzzi, Felipe né? Amatuzzi. Que é a questão seguinte.
qual que é o papel de uma manipulação de alta velocidade? É instalar ou é gerar um estímulo neuromotor, Sim. né? Onde é que, qual que é o papel? O que que ele está fazendo de fato, né? Qual é a via de funcionamento daquela ação? Tem uma coisa que eu acho que você aprendeu, eu aprendi e o Felipe também aprendeu. Quem quiser seguir é Felipe Amatuzzi com Felipe com dois L's, Amatuzzi com dois E's, lá no Isso. Instagram, tá? Sigam lá que vale a pena. Então é assim, ó, você aprendeu isso. Ah, você manipula a torácica, tem um efeito no estômago. É, Ah, você manipula a lombar, tem um efeito no intestino. Ah, você manipula o sacro, tem um efeito no útero. E aí o que acontece? A gente precisa de estudo para provar isso. E o Amatuzzi foi um cara que estudou isso em paciente cardiopata. E aí ele trouxe o estudo dele em cardiopatas para a gente, falando da questão de efeitos da manobra de manipulação no sistema nervoso autonômico em cardiopatas. E aí a primeira coisa que eu deixo claro para todo mundo é assim: não façam estudos de sistema nervoso autonômico em pacientes normais. não vai dar nada. Exato, porque assim, Léo, você tá com o corpo equilibrado, sua autocura tá É, maravilha, certo? é. Então eu vou manipular sua torácica, você vai ter um ataque cardíaco? Caralho, se você tivesse alguma coisa antes, eu até concordo. Agora, se você não tem nenhum fator de risco, não tem por que isso acontecer. Exato. Então, assim, primeira coisa, quer estudar sistema nervoso autonômico? O paciente tem que ter algum tipo de patologia. Segunda coisa é, tenta estudar como foi feito nesse trabalho que a Matheus trouxe pra gente, que É o ele trabalho de doutorado dele, se eu não me engano. isso, foi o doutorado, que ele usou Doppler, ele usou uma avaliação de medida da dilatação arterial, entendeu? Então, Um assim, puta essas trabalho. medidas, puta trabalho, essas medidas fizeram com que o trabalho tivesse um puta peso quando a gente fala de sistema nervoso autonômico. Então, se você pegar algumas revisões sistemáticas falando de atuação de manipulação em sistema nervoso autonômico, o trabalho dele É uma pega o referência, plot e puxa para outro lado. né? Entendeu? Então, assim, é um dos poucos trabalhos bem feitos, com uma boa metodologia, que acontece a mesma coisa que aconteceu no trabalho do Júlio. Ele puxa o forest plot para o lado nosso, que assim, É, a nossa manobra tem um efeito no sistema nervoso autonômico. mas por quê? Ele usou técnicas que têm boa descrição, ele fez metodologicamente e aplicou as técnicas de maneira adequada, que puderam ser reproduzidas, ele usou ferramentas de mensuração adequadas, né? Porque tem isso também, o cara quer fazer uma coisa, mas usa uma ferramenta que não é eficiente para medir o efeito que ele está procurando. E ele mediu, né? Sim, Ele até, na verdade, até se surpreendeu com o estudo dele, né? Que mostrou para exato. ele o quanto aquilo modificava o- a parte circulatória do paciente, né? O efeito circulatório que aquela manipulação causava, né? Mas por quê? Porque ele usou um instrumento de avaliação adequado ao que ele estava fazendo. E aí, cara, é pesquisa assim de altíssimo nível. E uma coisa que ele também destacou, que a gente já falou aqui também, mas tem que repetir, é que a gente precisa criar mais formas de raciocínio colaborativos em pesquisa de osteopatia. A gente Sim. não pode ficar cada um no seu quadrado, cada um no seu ambiente, pesquisando só aquilo, sem ter troca. Porque se a gente não tem troca, a gente não Foi o que o evolui. Dan falou. Exato, o Dan falou isso também, o Renan falou isso, o Júlio falou isso, o Felipe falou isso. Então, assim, o que a gente conclui de todos esses caras são pesquisadores que querem consumir mais ciência. Cara, vamos pesquisar junto, Exato. vamos conversar. Vamos Sim. conversar que a gente vai conseguir chegar num ponto muito, muito legal. E agora, ó, assistam lá o episódio com o Felipe Matus, que é muito bom. Mas agora a gente não poderia fechar nossa primeira temporada sem ter esse cara, porque esse cara foi um Olha, diferencial muito grande, né? o que eu achei muito legal, né, nesse último episódio da primeira temporada foi você pegar um cara que é da nossa geração, porque ele é da nossa geração, e é um cara assim que você vai conversar com ele, ele conversa tranquilinho, fala baixinho, maior paz do mundo. Cara, o cara tem uma visão do negócio que é fabuloso.
E aí eu te digo, a gente tem que juntar esse cara com o Dan e com o David e deixar os três quebrarem o pau ali e a gente ficar assistindo, entendeu? Porque, cara, a visão dos três casa, entendeu? Cada um aborda a coisa de uma perspectiva que é impressionante. A gente está falando de um cara fabuloso, é um peruano, ele é franco-peruano, na verdade, né? É. Que mora na França hoje, que é o Rafael Zegarra-Parodi, né? Isso. E ele, Que, e Zé, me ele- conta onde é que você achou o Zegarra. cara, foi assim, eu o conheci porque quando eu fui para Kirksville, eu encontrei um trabalho dele lá, porque eu pesquiso palpação, e ele fez um trabalho com uma luva onde ele fazia avaliação do crânio e ele via quanto de pressão as pessoas colocavam na mão com essa luva, né? A luva media a pressão na mão na avaliação do crânio. E aí o que que aconteceu? Eu fui sujeito desse estudo. Aí me perguntaram, você pode fazer? Eu falei, posso. Aí coloquei a luva e fiz. E aí tinha mais algumas outras pessoas comigo nesse grupo que estava lá. E aí essas outras pessoas também foram avaliadas. Aí eles falaram assim: deixa eu perguntar uma coisa. Vocês conseguiram sentir exatamente o movimento do crânio assim, 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 não sei o que? Eu falei, olha, eu fiz como eu faria no meu consultório. Eu fiz exatamente como eu faria no meu consultório. Eles falaram assim, sabe por quê? Olha aqui, aí eles mostraram o gráfico pra gente. Todas as pessoas que fizeram a ausculta do crânio nesse estudo de dado coletado, tava aqui, ó. Nosso grupo todo ficou aqui, homogêneo, uma linha horizontal. Oh, que legal. Por que que vocês colocam menos pressão? Todos vocês desse grupo. E era um grupo todo da Escola de Madrid, que a gente estava levando Aham. lá. E aí a gente começou a conversar. E aí o Rafael quis falar comigo. E aí a gente fez uma reunião pelo Zoom, porque nessa época ele estava no Peru. E aí eu acabei conhecendo e convidei ele para o CIOST de Florianópolis, que foi no ano passado, 2023. Teve um CIOST, e aí nós chamamos ele para dar uma palestra no CIOST. Aí eu conversei com ele e tal, não sei o quê. E aí ele falou desse movimento que ele tá fazendo com alguns outros osteopatas franceses, que é tentar trazer o tratamento da osteopatia. E aí ele faz uma analogia que eu acho muito legal, que é assim, ele fala assim, imagina o seguinte, o Dr. Steele chegou para atender um paciente com uma condição de dor de cabeça. E aí o Dr. Steele vai lá e coloca a mão na cabeça do paciente e faz algumas coisas. Um pajé chega para atender um paciente com uma dor de cabeça. Ele vai tocar provavelmente a mesma região. É, Um pastor vai fazer uma bênção numa paciente com dor de cabeça. Ele vai tocar a mesma região. Então, assim, o quanto que é do toque, o quanto que é da intervenção, o quanto é. que é da integração corpo, mente e espírito, que o Rafael fala muito, e o quanto aquilo é do poder da intervenção que está acontecendo, o quanto é do ritual, que vai ter o efeito placebo, e quanto vai ser no seu. Então, assim, esse cara, ele foi para o Peru, ele morou no Peru não sei quanto tempo, para ter Bastante. contato com os tratamentos indígenas, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí ele simplesmente conseguiu fazer publicações e artigos que ele trouxe para a gente, integrando o conhecimento ancestral de medicina com o conhecimento moderno de osteopatia e de ciência. Porque uma coisa que poucas pessoas sabem é que o Steele morou em território indígena. Os índios No- Shawnee. É, então ele tinha contato com os rituais indígenas, ele tratava os indígenas, né? Então ele também absorveu parte dessa cultura, desse contexto indígena, né? E é claro, isso acabou fazendo parte também da osteopatia, coisa que pouquíssima gente sabe. E, Sim, e não é ensinado regularmente também exato. dentro do contexto histórico da osteopatia, né? E é um outro ponto que a gente fala muito, por isso que a gente vai tentar trazer o Lermite, que é o cara que fala da filosofia. E a gente vai Fala. tentar trazer também o Jason Hecton, que é o cara que fala de história. Eu acho que se a gente conseguir colocar o Rafael com o Pierre-Luc Lermite com o Haxton para falar sobre história, sobre mitologias, eu acho que vai ser, cara, vai ser uma puta aula histórica e de revisão filosófica. É. E é Legal. uma coisa que as escolas normalmente não se preocupam tanto em ensinar, e eu acredito que seja um ponto importante. Eu também Eu acho acho. que, assim, aquela primeira coisa, de onde viemos? É.
Entendeu? Então, assim, qual que é o contexto histórico das coisas? Eu já fiz isso, eu já fiz esse exercício, e o Rafael fala isso muito bem no podcast, que é assim, cara, a osteopatia surgiu no meio do Velho Oeste americano, tá? Ah, Naquela corrida que todo mundo roubava todo mundo, que era na pistola que resolvia as coisas, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Nesse meio tempo, na cidade de Kirksville, tinha um cara que estava tratando as pessoas. Todo mundo estava preocupado na corrida do ouro, de não sei o quê, de não sei o quê. E tinha um cara que estava falando assim: não, eu vou cuidar de vocês. Vocês estão doentes, eu vou te ajudar. E aí você fala assim, porra, mas o que que esse cara tinha na cabeça para estar pensando diferente dos outros? Não sei, esse cara é o Dr. Steele, tá? Então você pega no contexto histórico americano, é. ele já era fora da curva. Não, e tem um videozinho do Steel fazendo demonstrações de tratamento na varanda da casa dele, lá, que até o Jackson Nese estava mostrando outro dia no Instagram dele. Aliás, grande abraço, Jackson, parabéns pelo doutorado. E Verdade, ele fantástico. entendeu agora, né? Ele ali demonstrando um tratamento. O cara de terno, o paciente de terno, ele Tá. está atendendo. Mas era o que a gente estava discutindo anteriormente, daquela história. Era um contexto que, assim, ou você morria do tratamento ou você morria da doença. E o Sim. cara chegou para mostrar, para apresentar uma forma diferente de tratar, né? E o tratamento dele, nessa época, se assemelhava demais a contato, a alimentação, a sono, a acolhimento, entendeu? Então, assim, tudo que aquilo que o David Poulter falou, que ele faz com o paciente hoje, o Steele fazia com o paciente lá atrás. Aí é aquela brincadeira que a gente faz, né? Será que o Steele já falava de modelo biopsicossocial? Será que ele era gênio nesse nível? Você sabe qual é o lance? Ontem eu estava conversando, olha que interessante, né? Conversando com um paciente, um médico psiquiatra que mora lá em Juí. E eu falando para ele, olha, o senhor precisa se movimentar mais, o senhor precisa cuidar mais dessa parte contextual da sua vida, dos fatores ambientais, porque o senhor passa muito tempo sentado trabalhando, tem a questão do estresse e tal, não basta o senhor fazer exercício, mas a outra parte da vida também não está certa, e tal, tal, tal. Aí ele parou e falou assim, você sabe que você me fala essas coisas, e eu me lembro que antes de eu ser psiquiatra, eu falava isso para todos os meus pacientes, e é uma coisa tão antiga. Eu falei, pois é, a gente está reinventando a roda. Exato, é isso. A gente está Estamos reinventando a tentando, roda, né? né? E Tem para onde correr. o Rafael, ele chama atenção para esse afastamento da ideia do equilíbrio de corpo, mente e espírito que o Steele falava, que vários outros cientistas falavam, o próprio Claude Bernard, que é, para quem não conhece, que não é possível, é o pai da endocrinologia, né? Ele falava dessa questão do equilíbrio, resgatar, que fazer essa prática centrada no paciente, que é a frase bonita do momento, a minha prática é centrada no E, paciente. Você sabe o que que é isso? É você entender o contexto no qual o seu paciente vive. É você adequar a ciência e a sua experiência clínica ao contexto do paciente. O que você tem para oferecer para o paciente que cabe no contexto dele, que ele consegue fazer, que ele consegue mudar, que seja benéfico para ele. E isso passa por respeitar aonde o paciente nasceu, a cultura na qual ele foi criado, como ele enxerga o mundo, a expectativa dele em relação ao mundo, à doença, à cura, isso tudo tem que ser levado em conta, né? E eu achei muito legal esse episódio do Rafael, ele trazer uma coisa que é a gente se reconectar com essa humanidade da profissão que está se perdendo pelo tecnicismo. e o mais importante é fazer todo esse movimento que você está falando sem perder a ciência e a evolução da ciência em tudo isso. Então, assim, é É, juntar todo esse conhecimento. Por isso que eu falo, tem muito que falar de história, de onde nós viemos. E aí a gente junta todo esse conhecimento histórico, filosófico, esse embasamento, com o que a gente tem de prática baseada em evidência hoje. E aí o que que a gente oferece para o paciente? Um tratamento de verdade que eu vou respeitar esse paciente, eu vou entender esse paciente e eu vou propor uma solução e construir uma solução para a saúde dele que nem você fez com o seu paciente. Ó, vamos entender o seguinte: você não está dormindo legal, você não está fazendo exercício,
você não tá não sei o quê. Não vai ser os estalinhos que vai te resolver. Deu para entender? É isso, Exato. né? Exato. É uma coisa que o Rafael enfatiza muito, né? Todo episódio, se quem assistiu o episódio do Rafael quiser voltar e observar, o Rafael, ele o tempo todo, ele volta numa expressão que é a flexibilidade epistemológica, né? Porque assim, a epistemologia é o estudo do conhecimento, né? É a base para você entender como o conhecimento é formado, como a gente busca as verdades dentro do ensino, dentro do conhecimento. Então, o que que ele quer dizer com flexibilidade epistemológica? É você pegar o seu conhecimento, seja ele científico, seja ele intuitivo, seja ele baseado em crenças, é você ter essa adaptabilidade de encaixar esses conhecimentos dentro da necessidade do paciente. Quando é que você. Porque assim, a gente fala muito de placebo, e o placebo ele tem que fazer parte do tratamento. Sabe, você não pode, é uma ilusão você achar que você vai excluir placebo do tratamento do seu paciente, É entendeu? muito. Porque o placebo ele faz parte do contexto terapêutico e você tem que levar em conta a presença do placebo no seu contexto terapêutico, tá? Então a flexibilidade epistemológica que o Rafael passa é justamente isso, é você saber pegar o que é verdade científica, o que está ali provado até então, porque a ciência é mutável, ela é dinâmica. Hoje que a gente diz que funciona bem, amanhã a gente pode perceber que não era tão bom assim, e encaixar isso naquele contexto em que a crença, a cultura do paciente vão contribuir para o tratamento, que é o fator contextual que contribui para a evolução do paciente. Isso é a flexibilidade epistemológica, você adequar o seu conhecimento à necessidade, à realidade do paciente, né? É uma coisa assim, é o conhecimento, é, é, é a chave da prática que o Rafael passa, né? E de juntar, né? É muito juntar e valorizar o antigo e o moderno, sem esquecer nenhum dos dois. Quem Dá, quiser seguir o Rafael no Instagram, é bms.formation. é, é verdade. É esse mesmo. Esse é o Instagram que vale a pena. É da escola dele, né? Porque ele tem uma escola de Da escola osteopatia. dele. Para ele é o desafio, né, que a gente tem, que é integrar, é a Tá. osteopatia, integrar essa questão científica com a sua característica holística e, e esse contexto do paciente, né? Ó, vamos fazer o seguinte, Léo, vamos fazer aquele desafio. Nós vamos fazer uma coisa. Eu vou falar uma frase e vou falar uma frase de um episódio. E depois, na sequência, você fala uma frase de um outro episódio. Para a gente poder fechar esse nosso nono episódio da nossa primeira temporada. Então, nós vamos fazer assim, ó. Você pode começar. Você fala uma frase e você fala de qual episódio é essa frase que te marcou. E aí depois eu vou falar uma outra frase de um outro episódio que me marcou e a gente vai fazendo esse bate-bola para poder fechar esse nosso vídeo aqui de fechamento, esse nosso último episódio da primeira temporada. Combinado? Eu acho que, combinado, eu acho que o que fica aqui, eu vou começar com o seguinte, para mim, uma frase excepcional que ficou é assim, não basta ter empatia, você precisa ter compaixão. Porque quando você tem compaixão, você age em benefício do paciente. É do episódio 1 do David Putter. Essa foi pesada mesmo, né? Tem uma coisa que a gente comentou isso em alguns episódios, por incrível que pareça. A gente comentou isso no episódio do Rodrigo Ângelos, do Samuel e do Renan, que é assim, nós somos profissionais de saúde e a gente precisa cuidar das pessoas. E para nós conseguirmos cuidar das pessoas, nós também precisamos ter a nossa saúde. Então, todos nós trabalhamos pra caramba, temos família, temos atividades extras, temos tudo isso, mas a gente precisa colocar um tempo no nosso dia a dia para fazer exercício como um Assim, pilar fundamental da saúde que a gente fala para os nossos pacientes. Então, assim, mesmo com todos os nossos compromissos, a gente precisa incorporar a atividade física de uma forma regular no nosso dia a dia, que nem a gente já faz, para poder ter a manutenção da nossa saúde. A gente falou isso com o Renan, falou isso com o Samuel e falou isso com o Rodrigo Ângeles. Então, assim, se liguem nisso, por favor. uma outra coisa assim, que também acho que é muito legal,
que fica dessa primeira temporada é que, assim, cada vez mais a gente tem que estabelecer uma comunicação ativa. A gente precisa estar aberto e atento e deixar o paciente falar. Como dizia o William Osler, escuta o paciente, porque ele está te contando o diagnóstico, né? Então, essa comunicação ativa, ela traz elementos. Ah, mas o paciente fala muito. O paciente vai falar muito porque ele precisa falar muito. O seu papel é escutar e a partir dali você vai construir o seu raciocínio clínico tem que ter humanidade no raciocínio clínico. Ele não é uma coisa puramente técnica. Você tem que ter humanidade para você entender o contexto, a cultura, as crenças daquele paciente, para que você possa construir uma aliança terapêutica, estabelecer uma confiança terapeuta-paciente que seja sólida, para você poder fazer um tratamento que seja efetivo, para que você possa educar o seu paciente, para ele depender cada vez menos de você. Ah, mas aí eu vou ficar sem paciente. Não, você não vai ficar sem paciente. Porque o paciente que você cuida hoje, que você ensina ele a se cuidar, a identificar quando o corpo dele não está bom e o que ele consegue fazer sozinho, ele é o paciente que sempre vai voltar em você. Seja para fazer a consulta, ou seja através da mensagem, você assim, olha, está acontecendo isso, eu fiz isso e isso. O que que você acha? Você, olha, eu acho que É, é isso mesmo. Continua. Não, não, não faz isso, faz aquilo. Isso também é tratamento, esse é cuidado. Isso é estabelecer uma relação de confiança. É o paciente que fica com você a vida inteira. Você tem isso, tem, e tenho certeza que o pessoal a que família toda você tem vem, os aquelas pacientes que falam amigos. assim, você não pode morrer antes de mim. E se você morrer antes de mim, eu não tenho com quem me tratar. Isso Exato. ficou em vários episódios também. Ficou com o Dan falou disso, o David falou isso, o Rafael falou disso, né? E tem um negócio, e acho que foi um unânime, que eu acho que todo mundo acabou falando um pouco disso, que é assim, ter um pensamento crítico não é limitar a sua prática, é o É. contrário, é você ampliar sua prática com o que realmente funciona. Então, a gente conseguir distinguir de verdade o que que é ciência, o que que é pseudociência, que a gente tem até a nossa pergunta que a gente fez no final de todos os episódios aí, qual é a sua pseudociência favorita, mas assim, no sentido de brincar mesmo, mas assim, a gente não pode confundir essas duas coisas e entender que a gente consegue trabalhar baseado em evidência de verdade tendo um pensamento crítico muito importante. Então, a gente consegue tirar a pseudociência do nosso consultório sem problema nenhum, sem esforço nenhum, tendo um raciocínio crítico e um raciocínio clínico embasado em ciência. Então, a gente viu isso tanto no episódio do Júlio quanto no episódio do Dan. O Samuel também acabou falando um pouco disso, o Renan também falou da importância disso, o Rafael também falou disso. Então, acho que em todos os episódios a gente fez essa brincadeira desse jogo para diferenciar uma coisa de outra e entender exatamente como é que a gente vai colocar isso na nossa prática. E isso não significa ignorar a crença do paciente que aquela reza, aquele chá, aquela pomadinha de sebo de carneiro capado virgem, Exato. entende? Vai fazer efeito, porque aquilo faz parte da crença dele, aquilo tem que ser respeitado. Uma coisa é você falar assim, então, seu José, só o sebo não vai resolver o seu problema, entendeu? Então, passa por respeitar a crença, desde que você entenda que aquilo faz parte do contexto cultural. Uma coisa é você pegar um paciente que você observa que está usando uma pseudociência porque ele foi induzido a usar uma pseudociência por alguém mal intencionado ou mal formado, e você sabe que aquilo ali não está encaixando no contexto cultural. Outra coisa é você pegar uma pessoa que aprendeu lá com a avó dele que passar o sebo de carneiro virgem capado era bom para tratar o reumatismo, Exato. entende? Aquilo tem um aspecto afetivo, tem uma questão cultural, emocional, que entra no contexto do placebo, que traz conforto emocional àquele paciente. Ele lembra da avó, lembra da mãe, entende? E aquilo precisa ser respeitado. Isso é flexibilidade epistemológica. Você sabe que aquele sebo não está fazendo efeito nenhum, cientificamente Mas falando, na circulação, na cicatrização, mas aqui, no bem-estar geral do paciente, está fazendo efeito, sim. Então ele é válido. vamos colocar isso no seu devido lugar e dar o seu devido valor. É isso. Exato. Porque, apesar da gente ter feito a pergunta para todo mundo sobre a pseudociência, a gente quer dizer o seguinte: ah, você é radicalmente contra a ventosa porque
Na nossa primeira temporada, a Ventosa ganhou aqui como a pseudociência favorita. Gente, o problema é o seguinte: até hoje não existem estudos que mostrem que a ventosa, como recurso terapêutico efetivo, altera a fisiologia, acelera uma recuperação, funciona, tá? É só isso. Não existem estudos. É só isso. Agora, se você se sente melhor psicologicamente porque você está botando na ventosa, meu amigo, bota. Mas não Exato. esquece de fazer esse exercício, de procurar um profissional para te ajudar no seu problema. Quer botar sua ventosa? Compra só uma maletinha e faz você na sua ventosa em casa. Ou E ó, pede pro teu colega que faz. Pronto. quer ver um negócio interessante? Apesar de ser um podcast de osteopatia, da gente falar de tratamento hands-on, que são tratamentos passivos, quase todos os nossos convidados falaram da importância do paciente como agente ativo no tratamento. Então, todos os nossos convidados falaram assim: olha, o paciente precisa se movimentar, o paciente precisa entender o processo de recuperação dele, ele precisa se colocar de forma no papel principal da recuperação. Não sou eu que vou resolver tudo como osteopata. Então, assim, isso aí foi muito interessante porque a gente conseguiu trazer pessoas nessa primeira temporada que não tinham essa síndrome de Deus tão exacerbada. Talvez porque É, você usar a ciência faz você abaixar um pouquinho a bola. Então todo mundo entendeu que ó, o tratamento osteopático é importante, porém, só isso não vai resolver, tá? Não adianta. a gente precisa, quem está na formação de osteopatia agora, quem está começando, não importa se você tem, se você não se formou ainda, se você tem 20 anos de formado, a formação da osteopatia ela é tentadora. Isso é fato. Porque assim, você aprende coisas muito legais, você tem visões diferentes e, e realmente quando você aplica esse conhecimento de maneira adequada, você tem bons resultados. Mas o que é preciso entender é o seguinte: não existe tratamento que resolve tudo sozinho. Você não vai manipular todos os pacientes. Você não vai botar a mão no crânio e vai resolver a circulação no dedão do seu paciente. Você não vai manipular o fígado dele e o ombro dele vai ganhar mobilidade. Não, não funciona assim. Não funciona assim. Todo tratamento vai ter que ter começo, meio e fim. E aí, uma coisa importante de falar é o seguinte: e o nosso podcast, né? Essa primeira temporada, ela teve um começo, um meio e um fim. Então, esse episódio de hoje foi um episódio para a gente fechar e a gente agradecer a todos os nossos convidados. A gente fez questão de falar de um por um aqui, para poder agradecer todos esses caras que a gente trouxe aqui, porque são pessoas sensacionais que a gente admira. E aí, quem estiver assistindo esse episódio, faz o seguinte: coloca aqui nos comentários desse episódio quem você gostaria que a gente trouxesse para as próximas temporadas, entendeu? Então, escreve aqui uma sugestão de uma pessoa para a próxima temporada que a gente vai tentar entrar em contato e trazer. Pode ser nacional ou internacional, tá? Não tem problema, a gente se vira, Mete a né? cara de pau, a gente conversa mesmo, vai E para falar atrás. de osteopatia, a gente já está aprendendo até chinês, se precisar, não tem problema, tá? Então, assim, o idioma não é uma barreira para a gente fala fluente aqui alguns idiomas, os dois, então dá para conversar os dois com tranquilidade. E assim, de verdade, esse podcast é feito com muito carinho, a gente se preocupa demais com tudo que a gente vai fazer, com a informação que a gente vai dar, que é uma informação de qualidade. A gente quer realmente transformar essa prática de osteopatia, aproximar essa prática de osteopatia com a ciência. Por isso que a gente tem todo esse trabalho, a gente podia estar fazendo um monte de outras coisas. A gente está Já está aqui em casa cuidando da nossa família. qualquer coisa que a gente quiser fazer, coçando o saco, era outra coisa, mas era, não precisava estar aqui. E a gente está fazendo isso exatamente porque, assim, a gente se sente nesse papel porque é para transformar essa prática da osteopatia e aproximá-la da ciência. Léo, É. me fala o que você achou dessa primeira temporada. Conta aí. Eu acho, cara, que foi uma temporada de estreia fabulosa, fabulosa. Quem não assistiu, começa lá, vai assistir, assiste com calma. Você não precisa assistir tudo de uma vez, porque são episódios longos, a gente sabe que é complicado. Assiste um pouquinho, faz minissérie, assiste um pouquinho de cada vez, tá? Presta atenção no que os caras estão falando. Sim, tem um bom pedaço que a gente fala um monte de merda mesmo, que é só para distrair. Mas É quando isso. o pessoal começar a falar sério, assim, presta atenção, porque eu aprendi muito. Você não aprendeu muito? Sabe uma coisa que eu falo? A gente é bom de falar merda e falar sério.
Então presta É, atenção nas duas. Uma você vai rir e a outra você vai aprender. é. Então, assim, para mim foi excepcional. A gente tem que agradecer David Putter, Renan Pivetta, Samuel Ludovic, Júlio Zago, Dan Felipe, Pio Devasser, Rodrigo Ângelos, Felipe Amatuzzi e Rafael Zegarra, que disponibilizaram o seu tempo, vieram aqui, bateram papo com a gente e trouxeram um pouco da experiência, da visão, da crítica deles. Eu acho que construir uma profissão valorizada começa por todo mundo entender que a gente não anda sozinho, a gente anda junto e para andar junto a gente precisa confiar na ciência e usar a ciência de maneira responsável e com qualidade, né? Para mim foi assim, não dá para dizer assim, qual é o melhor episódio? Não tem, não é, tem. todos, eu acho que assim, é uma coisa que eu acho que eu falei em quase todos os episódios, que assim, a gente é privilegiado demais. Porque a gente conhece essas pessoas e a gente traz para conversar essas pessoas e a gente tenta fazer um bate-papo tranquilo, relaxado e profundo com essa galera. Então, eu espero que vocês que tenham assistido ou que não tenham assistido, mas assistam e aproveitem tanto quanto a gente aproveitou. Se você conseguir aproveitar o quanto eu aproveitei, eu acho que você aproveitou demais. Ó, e fiquem atentos, que vem aí a segunda temporada, tá? Vou contar para vocês. Segunda temporada, quem está aqui no nosso podcast? Larissa Bragança, fisioterapeuta excepcional lá de Belo Horizonte. Doutor Leonardo Schneider, osteopata lá de Floripa. Grande Kibler Moreira, o monstro do jiu-jitsu. Rodrigo Casemiro, Rodrigo Andrade, doutora Marcela Zapira, que sabe tudo de dor. Doutor Sérgio Tomás, aqui da UNB. E a grande Érica Pilates, a Érica Batista, que trabalha com o seu Pilates lá, doutora da coluna também. Imperdível essa segunda temporada também, hein? Aguardem, a segunda temporada vai sair mais ou menos em dezembro, tá? Então agora a gente vai parar um pouquinho essa primeira temporada para dar tempo de vocês assistirem tudo, tá? Assistam, comentem, sigam as pessoas no Instagram, façam perguntas para os convidados. Assim, pô, assisti o episódio do podcast, você falou disso. Qual que é o artigo, não sei o quê? Pode fazer pergunta, porque assim, todas as pessoas são extremamente acessíveis, tá? Então aproveitem, sigam as pessoas e aproveitem tudo isso, porque assim, é muito conhecimento que está aí de graça para vocês poderem aproveitar. Léo, queria te agradecer demais essa primeira temporada e ter comprado essa ideia, né? Que nós nos compramos essa ideia juntos, né? Então eu comprei sua ideia, você comprou a minha e a gente produziu esse nosso primeiro filho, que é a nossa primeira temporada, e espero que as pessoas gostem tanto quanto a gente gostou de fazer. Ah, foi maravilhoso, cara. Assim, é muito bom quando a gente encontra pessoas que compartilham de ideias e objetivos iguais aos nossos, e a gente consegue construir junto uma coisa legal, uma coisa bacana, que é esse podcast. Assim, para a gente é uma diversão fazer isso aqui. Assim, é uma diversão. A gente se diverte muito, a gente aprende muito, porque pra gente, a gente é apaixonado pelo que faz, a gente estuda pra cacete, mas o mais importante, a gente se diverte. Há 24 anos eu me divirto com a minha profissão. Foi sempre alegria? Não, pelo contrário. A maior parte do tempo foi ralação, foi sofrimento, mas eu me divirto fazendo o que eu faço. E vou dar mais um spoiler, hein? Nós já estamos gravando a terceira temporada. Fiquem atentos. Fiquem atentos. Valeu, valeu, Grande valeu. abraço. Ó.